Socorro, Javé. Um salmo que começa com um pedido de ajuda. Vamos conhecer o Salmo 12? O Salmo 12 é um salmo de súplica coletiva que começa com pedido de socorro, já no seu início, no versículo 2. Isso deixa claro que estamos aqui diante de uma situação muito grave e urgente. E o versículo 8 nos mostra que este pedido vem de um grupo específico. Neste salmo, podemos dizer que é um versículo central, o versículo 6. E os demais versículos formam uma espécie de camada diante deste centro. Se a mentira cria um império poderoso, a palavra de Deus é como prata pura. O salmo, assim, apresenta este grande conflito entre os lábios enganadores e mal-intencionados, arrogantes que se colocam como no lugar de Deus. Quem poderá nos dominar? Do outro lado, temos um grupo que é fiel a Deus e não se conforma com isso, e pede socorro. Este grupo percebe que a corrupção tomou conta de todas as relações. É um grupo corajoso, sabem que correm perigo, pois é muito difícil manter-se fiel ao projeto de Deus numa sociedade onde a injustiça, além de dominar, fica cada vez maior. Então, o Salmo 12, temos no versículo 6, o centro desse salmo. Por causa da opressão sobre os humildes e do lamento dos pobres, agora mesmo eu me levanto. Javé diz, e porei a salvo a quem o deseja. Nós estamos retirando aí da Bíblia Pastoral, da edição do ano de 2017. Então esse é o centro do Salmo, onde os versículos vão compondo como em camadas. Então é um Deus que vem ao encontro daquele que está sendo oprimido. Ele mesmo toma a causa, ele mesmo toma a defesa de quem está sendo oprimido. Os versículos 4 e 5... Que Javé corte os lábios escorregadios, a língua que fala com arrogância. Eles dizem, prevaleceremos pela língua enquanto nossos lábios forem eloquentes. Quem nos dominará? É a pergunta. Então aqui, no versículo 4 e 5, nós temos o discurso dos poderosos, dos arrogantes, que dominam. E ali também o desejo do salmista que corte a língua desses arrogantes. O versículo 7... As palavras de Javé são palavras puras, como a prata no crisol, depuradas de toda sujeira e 7 vezes refinada. O versículo 7 seria ali, então, um comentário mostrando que a palavra de Javé ela é pura, ela é purificada, como se fazia o refinamento. Assim, a palavra de Javé ela é pura, totalmente diferente e ao contrário daquela que provém dos lábios enganadores, dos poderosos, que enganam para poderem dominar, e que estão tão seguros que perguntam quem nos dominará. Socorro, Javé. Aí os versículos 2 e 3 nós temos. Socorro, Javé, pois acabaram-se os fiéis, desapareceu a lealdade entre os filhos dos homens. Dizem mentiras uns aos outros, falam com lábios falsos e duplicidade de coração. Então aqui nós temos uma outra camada, formada pelos versículos 2 e 3, que apresenta o motivo do clamor que sobe a Deus. Acabaram-se os fiéis, quer dizer, cada vez mais a sociedade vai sendo enganada e vai vivendo na mentira, vai acreditando na mentira, vai espalhando as mentiras, vai ter uma duplicidade no falar, onde a lealdade é cada vez menor. Os versículos 8 e 9. Tu, Javé, as guardará e nos preservará para sempre. Desta geração, mesmo que os perversos circulem livremente, enquanto a depravação campeia entre os filhos dos homens. Aqui nós podemos, então, no versículo 8 e 9, mas é principalmente ali no início do 8, nós percebemos que é um grupo. As guardará, preservará. Guardarás, preservarás. Mostra que é um pequeno grupo que está no meio dessa sociedade que se perverteu e que é resguardado pelo Senhor. Então, esse pequeno grupo só pode contar com essa proteção divina para poder gritar e denunciar o que está acontecendo. Porque a depravação campeia pelos campos e os perversos estão livres, circulando livremente numa sociedade de mentira e de engano. Então aqui eu volto
ao centro, né, do texto, só para a gente nos lembrarmos, por causa da opressão sobre os humildes e do lamento dos pobres, agora mesmo eu me levanto. Então eu volto aqui no versículo 6º, que é o centro desse salmo. Por causa dessa opressão e do lamento dos humildes, Javé se levanta e vem salvar aqueles que aceitam a salvação. Nos lembra o Deus do Êxodo, que ouve o clamor de seu povo e vem a seu socorro. Então nós temos aí qual o conflito que o texto apresenta. Mais uma vez, é o conflito entre justos e injustos e um pequeno grupo de justos que clamam a Javé pedindo por justiça, que estão numa sociedade que se deixa enganar através da propaganda, da mentira, e que cada vez mais estão acuados e correm riscos por manterem fiéis ao Senhor. Então, qual a imagem de Deus que o texto revela? Deus é chamado de Javé no texto, e esse nome é ligado ao Êxodo, a libertação da escravidão egípcia. 3, de 7 a 8. É um Deus que tem um lado, o lado dos excluídos, é o Deus da aliança, que desmascara, através de sua palavra, toda a mentira dessa sociedade corrupta. O versículo central deste salmo nos faz lembrar do Êxodo 3, de 7 a 8, que mostra a imagem de Deus que vem em auxílio do povo que clama. Esse Deus se levanta para libertar o povo, socorrer os pobres. É o Deus da aliança. Gostou desse salmo? Um abraço a todos e até o próximo.